Saudações, gente bonita, em Goiás, 14 horas e 15 minutos, 30 graus Celsius. Mestre Leider aqui falando. Em essência, a vida é irônica, absurda, mais ou menos como Camus dizia. Veja a ONU, por exemplo, a Organização das Nações Unidas. Uma das razões pelas quais ela foi oficialmente criada é evitar que acontecesse uma terceira guerra mundial. E ela tem conseguido isso. Só que essa não é uma notícia boa. Na verdade, bom, vamos usar isso como alicerce para minha reflexão. Pessoas, se a ONU não existisse, talvez nós já teríamos entrado em guerra. Ok, vamos supor que essa afirmativa seja verdadeira. A questão aqui agora é: isso é realmente ruim? Sou estranho falar isso porque existe algum consenso ingênuo pelo qual, né, toda guerra é má. Mas eu concordo muito com o filósofo favorito, preferido e guia do Vladimirovich Soloviev. Soloviev diz que a guerra, às vezes, nem é um mal necessário, é um bem menor. E eu creio que o que nós estamos vendo agora é um exemplo extraordinário disso. A paz, diante do que o Estado legítimo tem feito, é imoral. Já parar para pensar nisso? Que nas condições que foram colocadas pelo Estado ilegítimo contra os palestinos, a paz é imoral? É imoral pedir por paz. Porque se a paz for conseguida a qualquer custo, qual vai ser o custo? Exterminar a população da Palestina, a população indígena? Esse é o custo? Há moralidade em tal paz? Ou vamos supor que não. Que os que conseguiram sobreviver a esses 76 anos, a eles fosse dado o direito de viver. Mas nessas condições que estão vivendo agora. Isso é correto? Isso é justo? Isso é aceitável? Você viveria nas condições que os palestinos têm vivido agora, em Gaza? Você aceitaria a sua mãe viver nessas condições? Seus filhos, seus netos? Aceitaria? A pessoa que você ama? Vivendo nas condições que o Estado ilegítimo está impondo aos palestinos? Diz aí para mim, se você aceitaria. Então, é óbvio que é absurdamente imoral e intolerável a paz nessas condições. A única alternativa moral é a guerra. Nossa, Leida, mas você é católico, você é anarquista, como é que você fala isso? Vai? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sabe, é só o jovem, né, que considera que a realidade não tem importância diante da crença. Isso é idealismo. Pessoas, qual a solução? Chamar o Estado ilegítimo para conversar? Deixa eu mostrar aqui o que é que eles fazem com os próprios cidadãos e ato contínuo, o que eles fazem com mulheres e crianças. כשעוד יש יריות,
הם ניסו למצוא חללים של שקט בירי. והם צעקו כל הזמן, אלון, יותם, אין כאן אף אחד, לא לראות. خلاص مقطوع تبين منها شيء. استاذ بالله سلامة. انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون. جد مكسوف. انا لله وانا اليه راجعون. حسبي الله ونعم الوكيل. O primeiro vídeo mostrou pessoas deles mesmos, israelenses, pedindo ajuda, socorro. E o que o Estado Legítimo fez? Desviveu eles, como se não fossem nada. E o segundo vídeo, bom, é o pai, né, da criança sem cabeça, que o Estado Legítimo produziu. Eu te pergunto, do fundo do meu coração, e respondo com honestidade, respondo para si mesmo, não precisa publicizar não. Você acha que adianta? Que resolve alguma coisa conversar com gente assim? Conversar? Sinceramente, você acredita que resolve? Chama pessoas que fazem isso e conversa com elas e aí vai dar tudo certo. Que o problema dessas pessoas é que ninguém conversa com elas. Então basta conversar e a solução vai vir através do diálogo. Você acredita nisso? Sinceramente, você acredita? Eu duvido, né? Que você creia que adianta conversar com essa gente. Depois de 76 anos, será que tem alguma coisa que não foi dita ainda? Você acha que resolve sentar e conversar com eles? Você acredita que essa é a solução? O diálogo? Sinceramente, você acredita que a solução é o diálogo? Com todo respeito, se você acredita, vá merda. Ok? Vá merda. Talvez você acredite que ninguém nunca tenha te dito isso. Não tem diálogo. Não tem diálogo. Com todos os defeitos do mundo, e olha que ele tinha vários, Winston Churchill estava diante do mesmo problema contra outro país, a Alemanha. A Alemanha. Só que o Winston Churchill não esperou 76 anos, não. Ele esperou 6. E, na verdade, ele esperou alguns dias. Porque, na maior parte desses 6, ele não era governante, ele não podia fazer nada. Assim que ele assumiu, ele esperou muito pouco tempo. Tem um grande escritor, compositor brasileiro, né? Morto em vida. Geraldo Vandré, que numa canção famosa, escreveu que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Já pensou se a ONU existisse em 1933 e se ela esperasse 76 anos para fazer alguma coisa? Então, 1933 mais 76, só em 2008 ela condenaria, mas sem poder de fazer qualquer coisa. Só uma condenação. Ó, Adolfo, você é muito mal. Adolfo não, porque ele não viveria tanto tempo. O Adolfo, o sucessor do Adolfo, o sucessor do sucessor do Adolfo. E vários, até que, ó, vocês estão sendo malvados. Que vocês fizeram uma coisa feia. Você acha que isso solucionaria as questões colocadas pelo Adolf?
Ou pelo governo japonês? Ou pelo Benito? Que a conversa resolveria? Que o diálogo era a solução? Vocês acreditam nisso? Se a ONU existisse em 1933, cara, vocês têm noção do que aconteceria? Se ninguém, pela guerra, detivesse o Adolf, o Benito e os japoneses? Já pararam para pensar nisso? Que quanto mais diálogo o Petain, o Chamberlain travava com o Adolf, mais o Adolf os considerava fraco e fazia atrocidades, e que essas atrocidades só foram paradas pela guerra, que quem libertou Auschwitz e Treblinka não foram pacifistas, foram soldados. Você acha que a Auschwitz, Treblinka, Sobibor seriam libertados por pacifistas? No diálogo? Você acredita nisso? Camarada, o problema do mundo atual, um dos muitos problemas do mundo atual, é a incrível incapacidade que as pessoas têm de não debaterem o óbvio, sabe? De ficar argumentando, qual que é a palavra? Perfumaria. Perfumaria. As pessoas atuais gostam de debater perfumaria. Sabe, eu falo muito disso, dessa gente. Normalmente, wokeístas, identitaristas, né? Liberais, jovens, algum tipo específico de jovem. Essa incapacidade de reconhecer o óbvio. Mas para vocês não pensem que nosso líder é um azedo. Deixa eu mostrar alguém aqui que debate isso. Um conceito interessante dos liberais. Só um momento. A ideia de lugar de fala é das coisas mais ridículas que alguém pode pensar. Né? Entende? Você que é o oprimido que pode dizer a dor de ser o oprimido. Né? Incrível isso. Né? Porque se você soubesse que você é oprimido e você reconhecesse a dor que você é oprimido, você já não é o oprimido mais. Você está em vias de não ser mais. Né? Pelo menos. Né? Quer dizer, toda forma de dominação, em todas as épocas, em todos os lugares, estava baseado no convencimento parcial ou total dos oprimidos de que a legitimação daquela ordem era verdadeira, apesar de pôr, né, o pior lugar para você. Aí, então você vai pegar esse cara, que é o cara que tem mais preconceito. Eu estudei os muito pobres durante 5 anos, entende? Quem é mais preconceituoso, mais meritocrata é o pobre. Obviamente, ele não tem as defesas emocionais, cognitivas, etc., para se proteger. Aí você diz que essa pessoa tem um lugar de fala privilegiado, isso é um negócio absurdo. Né? Então, joga a ciência fora, joga a experiência histórica fora e tal, entendeu? Que o grande Gessé de Souza falou não se aplica somente ao conceito de lugar de fala ou qualquer outra dessas bobagens wokes, apropriação cultural, Me Too, Marcha das Vadias, ele não, ele nunca, ex-Big Brother, falador de groselha. Isso é só um sintoma de um público de pessoas incapazes de ver o problema como ele é.
certo? Eu entendo que a realidade assuste os jovens. Eu entendo, de verdade compreendo. Eles cresceram ouvindo promessas, né? De um mundo melhor. Que daria tudo certo no final. E aí, bom, não deu. Na verdade, a perspectiva para a geração seguinte, a minha, é horrível. E para a geração que vai vir depois dessa, então, a fuga da realidade é normal. Mas não resolve. A verdade, nós estamos aqui falando sobre a verdade. Estou andando debaixo de um sol de 30 graus Celsius, o ar seco, mais um céu azul muito bonito. Não é para fazer autoajuda, não é para dar uma de Clabo Marçal. Não. O que a gente precisa nesse momento é de coragem, como disse a Dilma, o mundo precisa de coragem, mas o mundo também precisa de realismo. Foi qual que é o nome? O autor do Alto da Compadecida, me dá branco, que disse, né? Perto do buraco tudo é beira. Nós estamos na beira do precipício. E aí, eu compreendo e de verdade penso que se tome muito cuidado, porque Nietzsche está correto, nós estamos na beira do precipício. Voltando a Nietzsche, o que ele falou é importante. Na beira do precipício, um abismo, né? Se a gente olha para o abismo, a gente tem que tomar cuidado, senão o abismo olha de volta pra gente. E aí, chapa, se você pescar, já era. Nós estamos num momento difícil. Isso é inegável. Que nós estamos num momento difícil. Mas voltando ao mesmo, lembrei, era o Mano Suassuna. Todo pessimista é um chato. Mas todo otimista é um otário. A postura que nos cabe diante do cenário que está se desenhando claramente para nós é do realista esperançoso. Plante mandioca, plante taioba, plante moringa, cultive batata doce. Espere o melhor, se prepara para o pior. Que os dois vão vir, mas não na ordem que a gente quer. Os dois vão vir. É nítido isso. Estamos num momento da história do mundo em que os dois vão vir. E é nesse sentido que eu falo. A guerra não é mais uma ameaça. A guerra agora é uma esperança. Eu lembro eu fazia faculdade ainda. E eu ficava horas na biblioteca da Federal de Goiás, lendo. Sabe, não necessariamente livro de geografia ou de filosofia. Lendo. Eu sempre gostei muito de poesia. Constantino Cavafis, sempre achei ele um cara extraordinário. E tem um poema dele, A Espera dos Bárbaros, em que ele descreve, né? Fica-se subentendido que Bizâncio, Constantinopla, todo mundo preocupado, os bárbaros e tal, vão chegar, estão chegando. Todo mundo se prepara. E aí no fim da tarde chega alguém e fala, ó, os bárbaros foram. E as pessoas lamentam que os bárbaros tenham ido, porque eles eram uma solução.
Porque Constantino Cavafis, ele conseguiu traduzir o momento histórico e traduzir uma parte da psique e do espírito humano. Eu comecei o vídeo falando que desejar paz nessa circunstância e nessa situação é imoral. E é. Então, Leider, o que você pede para que a gente deseje a guerra? Cara, ninguém deseja a guerra. Não é o que a gente deseja. É o que a gente precisa. O que a gente precisa é de soluções. O mundo está nessa encruzilhada porque ele não encontra, já faz algum tempo, soluções, entendeu? O mundo precisa de soluções. E a solução não é o diálogo, é óbvio que não é. A solução não é o diálogo. A paz, na atual circunstância, é indecente e imoral. Então qual que é a solução? A solução é a ONU? A solução é o consenso? Desde quando as pessoas acharam que o consenso resolve tudo? Desde quando as pessoas... Sabe, eu me pergunto isso, porque eu não sou mais um jovem. E parece que eu não vi isso acontecendo. Não vi, de verdade. Como se eu tivesse dormido e eu acordasse e falava: ó, Leide, agora a solução aceitável é o consenso, é o diálogo. E aí, eu sou um velho, né? Nasci na década de 70, tá aqui no finalzinho. Eu falo: caralho, quando isso aconteceu? Como eu imagino, identitarismo, woke, liberais, geração cristal. Mas quando? Eu estava fazendo o quê que não percebi isso acontecendo? Que de repente nós ficamos reféns do consenso e do diálogo. E do diálogo como instrumento para chegar a um consenso. Gente, o mundo tá maluco? Como assim consenso? Não tem? Vocês acham realmente que os soviéticos e os britânicos e os ingleses deveriam buscar um consenso com os nazis? É isso? Você acha que tinha que sentar o Adolf numa mesa, Benito em outra, o Hirohito numa terceira cadeira e buscar um consenso com esse... É isso? De verdade? As pessoas acreditam nisso? Que o necessário era buscar um consenso com eles pelo diálogo pra gente chegar na paz? Cara, como a humanidade pode cair tanto? Como assim? Diálogo para buscar o consenso e encontrar a paz? Vocês estão malucos? Sério, a humanidade tá doida? Ela despirocou de vez? Não tem consenso não, camarada. É socialismo ou barbárie. Não tem consenso. Gente, vocês acham sinceramente que é lícito pedir para sentar com Benjamin Mileikovsky, que se autodenomina Netanyahu, mais os ministros de gestos militares deles, e buscar um consenso com essa gente? É sério isso? De verdade? Tem gente que prega isso? Buscar consenso com esses caras? Diálogo com esses caras depois de 76 anos? Depois de ontem? Vocês acham realmente que existe alguma coisa para ser dita para eles? Ou existe algo que eles devem dizer para a gente ouvir? Cara, não tem consenso, não tem diálogo, não com esse tipo de gente. Sinceramente, não tem que sentar na mesa.
Não tem consenso. Não tem diálogo. A solução é a solução adotada contra o Adolf, contra o Benito, contra o Hirohito. Essa é a solução. E deles a gente só pode aceitar o que o camarada Stalin aceitou. A rendição incondicional. Só isso. Incondicional. Rende-se e a gente entrega ele para os árabes. Os árabes o julgam. Pronto. Não tem consenso. Não tem diálogo. Não tem paz. Não é que eu desejo a guerra, isso é errado. Do ponto de vista da minha filosofia pessoal, do ponto de vista da minha religião, acho que até da Constituição. Mas eu não estou aqui para discutir o que eu quero. Líder não faz diferença, gente. Quem sou eu na fila do pão? Só essa cidade tem 115, 120 mil pessoas. Deve ser umas 120 mil, porque no censo eles não contaram os chineses. E os migrantes recém-chegados, e os estudantes universitários, uns 120 mil pessoas que moram nessa cidade. Eu não sou melhor do que nenhuma delas. Quanto mais os 7 milhões de goianos, os 210 milhões de brasileiros. Então, minha opinião é absolutamente irrelevante. O que nós estamos discutindo aqui não é o que eu acho. São pontos filosóficos, éticos, morais, civilizacionais mínimos. A paz é inaceitável. É imoral nessas condições. A solução vocês sabem qual é. E a única resposta permissível é: nós nos rendemos incondicionalmente. Ponto. Quem vai decidir o futuro desses monstros não sou eu, não é você. Não somos nós brasileiros. São as vítimas. Que eles decidam. Ou isso, ou você aceita que mais bebês sejam decapitados. Eu não aceito isso. E espero do fundo do meu coração que você também não aceite. E que você também tenha uma boa tarde. Até mais.